Olá, graça e paz, amados. Diz a palavra de Deus aqui em Isaías 46, no versículo 9 a seguir. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. Deus sempre teve o propósito de nos alertar das coisas que aconteceriam no futuro. A Bíblia Sagrada é uma palavra profética. É um livro que revela a presença do Deus vivo, a criação e quem a criou. Se você pudesse resumir a Bíblia em três expressões, você declararia: é um livro que fala de um rei, de seu reino e a sua família rebelde. Somos nós. E aqui ele nos aponta o caminho para a salvação, que vem na pessoa de Cristo Jesus. Mas ele também antena-nos para as coisas que viriam no futuro. Nós estamos vivendo os últimos dias. Vivemos dias de caos, de calamidades, de mortes, estados em sítios, estados aí realmente vivendo o caos. O Espírito Santo recentemente está nessa situação. Rio de Janeiro, São Paulo, os presídios. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, diz que um dos sinais da vinda de Cristo, embora não necessita mais dos sinais para a vinda de Cristo, mas para o anticristo está à porta. Nós vemos que o governo do mundo está procurando um homem que possa colocar paz entre israelenses e palestinos. A guerra não é guerra mais de armamentos, é guerra ideológicas, é guerras religiosas. Você vê o Islã, você vê as guerras feitas baseadas em religiões. Então o problema do ser humano está muito mais arraigado na sua estrutura ideológica do que simplesmente no seu armamento, nas suas posses. A guerra está acontecendo em nossos dias. E a Bíblia Sagrada nos mostra que Deus nos anuncia os últimos dias através da sua palavra. Diz a palavra claramente aqui em Lucas capítulo 12, no verso 35 a seguir, ele coloca a seguinte palavra: cingi-vos e esteja o vosso corpo aceso as vossas candeias. Sede vós semelhante a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-vos e dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, assim os achar. Sabei, porém, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Preste bem atenção, a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Aqui é uma doutrina da iminência. Há muitas pessoas que dizem que Jesus viria no meio da grande tribulação, que vai vir sobre a terra, que está profetizado em Daniel 9, versículo 24 a 27, diz que o anticristo firmaria uma semana, um pacto de uma semana com Israel, semana de anos, que são 7 anos, e que na metade queimaria. Há muitos pastores que não acreditam mais no arrebatamento e nem pregam. O que me entristece o coração é de saber que tem o poder da mídia, não convoca o povo ao alerta, a estar em vigilância. Hoje em dia a mensagem que se prega é a mensagem da conquista da terra, de ser cabeça em todas as situações, de você ser dono do seu próprio negócio, de você ser sempre por cima em todas as circunstâncias. E a Bíblia nos alerta para algo muito mais grave, que Jesus veio julgar essa terra. Mas antes do julgamento dessa terra, ele vem buscar um povo zeloso e especial de boas obras. E aqui diz a hora que ele viria. Diz que a hora será a hora que as pessoas não mais a percebam, não mais tenham esse interesse. Nós vemos hoje em dia, pelo caminhar dos dias, vivemos na terra, onde não tem mais esse desejo, nem no arraial dos cristãos. Há muitas pessoas que estão caminhando dentro de igreja, dentro dos arraiais cristãos, mas não interessados na vida de Cristo. Que estão mais interessados aqui na terra, no Egito, do que na nossa Nova Jerusalém, que há de descer dos céus. Diz o texto sagrado que ele virá uma hora que ninguém cuidais. E ele declara, preste bem atenção,
Porque o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confia seus conservos, para dar sustento ao seu tempo, bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Virá o Senhor daquele servo em um dia que não o espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele que muito foi dado, muito será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Jesus declara que ele virá um período em que o mundo não vai estar percebido. Ele usa expressões semelhantes à época de Ló. Diz claramente em Gênesis, no capítulo 19, versículo 21 e 22, que o anjo declara claramente para Ló não poderia fazer nada contra essa cidade, executar o juízo contra essa cidade, enquanto você estiver aqui. É um símbolo do arrebatamento da igreja. O juízo só veio sobre Sodoma e Gomorra quando Ló foi retirado e colocado num lugar seguro. A Bíblia Sagrada declara que antes que venha um dia mau, Deus os tira lá. Diz em Isaías 57, versículo 1 e 2, que antes do dia mau o Senhor tira o justo. A tribulação que virá sobre a terra está profetizada em Apocalipse 3. Você vê claramente que virá uma grande tribulação, a qual nunca veio antes na terra, onde o homem terá dinheiro para comprar e não terá como comprar. Onde as pessoas terão que ser marcadas para que puderem ser atendidas até no hospital. Vivemos dias onde a iminência da volta de Cristo é algo tremendo, onde nós devemos estar alerta, porque a Bíblia declara que ele virá como um ladrão. O homem, o pai de família que sabe quando vem um ladrão, ele protegeria a sua casa, mas ele não sabe. Então o Senhor Jesus declara que ele virá num abrir e fechar de olhos. Diz em Coríntios capítulo 15, versículo 52, que saiba de um mistério, nem todos dormiremos. A palavra dormiremos ali, nem todos morreremos, mas seremos transformados. E o versículo 52 declara, num abrir e fechar de olhos, seremos transformados e encontraremos o Senhor nos ares. A Bíblia declara claramente que haverá um arrebatamento. Esse arrebatamento é iminente. Pode acontecer agora nesse vídeo que você está assistindo, ou mesmo fazendo neste momento. As pessoas estão protelando a sua entrega para Cristo. Há quantas pessoas que deixaram o Evangelho, porque deixaram de acreditar na palavra profética. Pedro declara na sua segunda carta, no capítulo 1, que é nós estarmos atentos na palavra profética como a luz que ilumina no lugar escuro. Estás atento à palavra profética, porque ela vai se cumprir. Só para dar um texto de uma palavra profética que se cumpre nos nossos dias. Diz em Isaías 66, versículo 8, poderá uma nação nascer de um dia só? Mas Sião esteve de parto e deu luz aos seus filhos. Em 1948, Israel, que estava exterminado da face da terra como nação, voltou a ser nação em um dia só. Em 1948, dia 14 de maio, ela veio a ter o aval da ONU, o aval das Nações Unidas, e ela voltou para a Palestina e assumiu o controle daquele território. Em 1967, Israel tomou conta de Jerusalém, e vai se fazer 50 anos que Jerusalém está de posse de novo ao povo de Israel. E no ano de 2018, Israel fará 70 anos como nação independente e democrática. E Jesus declara, estai atento à figueira. A figueira é um símbolo de Israel. Diz claramente que a figueira, quando brotar, estai atento, porque o reino de Deus está às portas. A geração do ser humano é de 70 e 80 anos. Jerusalém, Israel, já está na terra prometida, que Deus estabeleceu para eles em tempos remotos. Israel jamais será tirado daquele território. As nações dizem em Ezequiel 38, dizem em Zacarias, que vão contra Israel nos últimos dias, mas Israel será socorrido com a mão do Deus Todo-Poderoso. Mas antes haverá o arrebatamento. Antes haverá esse pacto que um homem governante, com poder político e poder religioso, firmará com Israel durante 7 anos. E na metade desses 7 anos, ele quebrará essa aliança e ele vai assumir o controle até religiosamente. Por isso, é uma alerta para você que está me vendo e ouvindo. Esteja atento, porque o dia e a hora nós não sabemos, mas nós percebemos que um período nós temos que ter o discernimento.
É o período de adormecimento. É o período semelhante àquelas 10 virgens, que 5 ficaram, 10 dormiram, e as 10 estavam com azeite. Quando veio o noivo à meia-noite, que é sinal de trevas na terra, a hora mais escura da terra, 5 estavam com azeite pronto para subir. E as outras 5 já tinham esgotado a sua cota de azeite e não levaram o suficiente. Azeite fala de intimidade com Deus. Procure intimidade com Deus, porque o Senhor Jesus virá a hora que nós não vamos estar percebidos. É um alerta que eu estou te dando, porque essa é a minha parte. Eu não estou no pastorado para enriquecimento e nem para vanglórias. Eu estou para orientar o povo, procurar alertá-lo, que o dia vem, está às portas. Shalom Adonai. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata.